Curtinha de matemática. Escala. Com o tema Mobilidade Urbana, Ruas Completas, você vai aprender escala e também faça você exercícios para aprender. Ruas completas. O que são ruas completas? Ruas completas são desenhadas por engenheiros e arquitetos urbanísticos para dar segurança e conforto a todas as pessoas. O conceito tem como base distribuir o espaço de maneira mais democrática, beneficiando a todos. Quando os engenheiros e arquitetos urbanísticos estudam melhorar as ruas e as cidades, eles têm como objetivos respeitar os usos que as pessoas fazem das ruas de cada local, organizar o transporte coletivo, a pé e de bicicleta, respeitar a escala das construções e recuos, tornar a rua um lugar de permanência das pessoas e não somente de passagem, envolver residentes e grupos da comunidade para entender e melhorar o bairro. A matemática é um instrumento de suma importância para esses profissionais, pois eles devem entender muito de geometria e proporcionalidade. Escala. A escala envolve geometria e proporção. Mas o que significa essa representação chamada de escala? Usamos escala quando queremos representar um esboço gráfico de objetos como móveis, planta de uma casa ou de uma cidade, fachada de prédios, mapas, ruas, entre outros. Observe o exemplo 1. Uma imobiliária apresentou o desenho de um conjunto de prédios que serão construídos em uma das ruas da cidade, esclarecendo a altura do maior prédio por meio de uma escala. No desenho está indicada a escala 1 por 300 centímetros. Vamos entender o significado desta representação. Chamamos escala de um desenho a razão entre o comprimento considerado no desenho e o correspondente ao comprimento real medidos com a mesma unidade, centímetro, centímetro, ou metro, metro, quilômetro, quilômetro. Prestar bem atenção nas unidades de medida, elas devem ser a mesma. No caso do nosso desenho anterior, a escala era 1 por 300. Então, o numerador, ele sempre vem representado com unidade. E o denominador com múltiplos de 10. Vamos lembrar que a escala é uma razão, ou seja, uma divisão. Eu estou dividindo 1 por 300. Eu posso representar desta forma, com traço de divisão, ou desta outra maneira. Eu leio 1 por 300 centímetros, 1 por 300 centímetros. Vamos observar a altura do prédio no desenho. Ela é de 5 centímetros. Podemos, então, descobrir qual é a altura real do prédio por meio da regra de 3. 1 centímetro equivale a 300 centímetros dados na escala. 5 centímetros, então, representa quantos centímetros na realidade? Multiplicando o cruzado, nós temos que 1 vezes x é x e 5 vezes 300, 1.500 centímetros. Sabemos que 1 metro são 100 centímetros. Então, 1.500 dividido por 100 igual a 15 metros. O prédio terá 15 metros. Exemplo 2. Em um mapa, a distância entre Caraguatatuba e São Sebastião é de 25,7 centímetros. E sabendo-se que a distância real entre as cidades
é de 25,7 km, qual a escala utilizada no mapa? Sabemos que as razões não podem ter medidas diferentes. A medida no mapa está em centímetro e a medida real está em quilômetros. Portanto, devemos fazer a conversão de quilômetros para centímetros. Ou também podemos fazer de centímetro para quilômetros. Vamos observar o esquema. Um quilômetro é igual a 100.000 centímetros. Portanto, 25,7 quilômetros é igual a 25,7 vezes 100.000, ou seja, 2.570.000 centímetros. Então, a escala é o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Portanto, no caso, temos 25,7 centímetros dividido por 2.570.000 centímetros. Fazendo a divisão, encontramos a escala 1 por 100.000. A escala de 1 por 100.000 significa que 1 centímetro no desenho corresponde a 100.000 centímetros na realidade. Agora, faça você. Os exercícios estão no caderno do aluno. Situação de aprendizagem 4, atividades 1 e 2. Correção na próxima curtinha de matemática. Bons estudos!